Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do professor Guilherme Benco. Nós estamos iniciando hoje uma live de aquecimento muito especial para tratar de um curso chamado Masterclass em Expert em Formulação para Ruminantes. E para esta apresentação de hoje, eu gostaria de convidar a Suzelma, que foi a provocadora de toda essa história, e aí eu vou contar bastante disso aqui na live de hoje, tá? Então, vou trazer ela aqui para a tela. Oi, Suzelma, tudo bem? Oi, professor. Oi, tudo jóia. Oi, pessoal. Quem está aí ao vivo, quem está no YouTube. Tudo bem, graças a Deus. Pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos, tá? Essa live aqui, ela vai ficar gravada para a gente poder compartilhar aí com os colegas que não puderam, por um ou outro motivo, estar presentes agora. Quem tiver pelo YouTube, pode mandar perguntas, escrever através do chat, tá bom? Suzelma, seguinte, Suzelma, você me fez aquela... Quero contar um pouco dessa história, para que todos saibam, né? Você me ligou outro dia, né, fazendo aquela provocação ou pergunta se eu poderia ofertar um curso de nutrição e formulação para ruminantes, né? E coincidentemente, Suzelma, há uma semana atrás, eu havia comentado com a minha esposa que eu sempre tive vontade de estruturar um curso desta natureza, mas que eu sempre julgava, por um motivo ou outro, que não era o momento, não era o tempo, né? Mas quase que coincidiu a minha fala com o seu pedido, né? E aí eu imaginei que nós pudéssemos, então, aproveitar esse momento e tentar construir aí um grupo de interesse, um grupo de profissionais que tivessem efetivamente a necessidade dessas informações, né, de se tornar, então, de fazer uma especialização de fato, se tornar um expert nessa questão de formulação, porque eu tive aí, na minha história como nutricionista de ruminantes, que já está fazendo aniversário, eu estou nesse caminho, desde a primeira vez que eu pisei num curso de nutrição de ruminantes foi em 95, especificamente em nutrição de ruminantes, né? Então, de lá para cá, a jornada foi grande e tem bastante coisa aqui para compartilhar com vocês. Então, para ficar um pouquinho mais didático e a minha fala guiada, uma vez que por ossos do ofício ou por prática, né, por ser professor, então eu vou trazer aqui para a nossa apresentação uma tela onde eu possa seguir com algumas explicações para vocês, tá? E aí, Suzelma, sempre que você quiser perguntar, ou alguém quiser perguntar, a Samira disse boa tarde lá no chat, tá? Tem um delay pequeno, eu que demorei para falar aqui, dar um oi aqui para Samira, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Deixa eu achar a tela. Então, tá aqui, pequenininho, a gente fica pequenininho aqui do lado, mas dá para a gente acompanhar, né? Então, veja bem, quando você entrou em contato comigo e pediu, falou, a gente tem um grupo que tem interesse, né? E eu já estou considerando aqui todos vocês aqui matriculados, tá? Nesse curso, tá? Eu acho que a gente pode ir fazendo, dando esse esquenta, até porque, até o final da apresentação de hoje, vocês vão entender a complexidade que é, o que significa estruturar de uma maneira bastante interessante um curso que tem a finalidade de torná-los experts em formulação. Tá? Então, a gente vai ter que passar por esse trilho. E aí, de imediato, eu não sei quantos estão me ouvindo agora, e
se já foram ou não meus alunos, né? A Suzelma foi minha aluna num curso de especialização. Eu acho que tem mais gente agora aqui no YouTube acompanhando que também tiveram essa experiência, mas o meu nome é Guilherme Benco de Siqueira, tá? Eu uso normalmente o segundo nome para ficar mais fácil, a gente não acha tantos Bencos, né, na internet ou em publicações. Então, e aí é o seguinte, eu cresci numa fazenda, né? A minha história de vida é uma história, eu cresci num ambiente rural, então eu tirava leite de manhã e ia levar o leite de carroça e ficava na escola. Então, eu cresci embaixo de vaca de leite, no sul de Minas, né? E até hoje eu estou transmitindo essa live aqui da fazenda onde eu cresci. Tá? Eu estou aqui fazendo a minha reclusão da pandemia, né? Nesse santuário aqui, né? E aí é o seguinte, eu fui fazer universidade, fui estudar na Unesp em Jaboticabal, em 93, fiz o curso de zootecnia lá, e quando eu terminei o meu curso, eu queria isso Jabotina, eu queria ir para o campo. E o meu negócio, desde o início, sempre foi trabalhar com a parte de produção de ruminantes, né? E, naquela época, eu estava fechando a última disciplina do semestre, um professor da área de ambiência animal, Matheus Paranhos, acho que muitos aí já devem ter ouvido falar dele, ele chegou até o grupo de pessoas que eu estava ali e apresentou uma oportunidade de trabalho que ele tinha recebido, uma vaga para a cidade de Araçatuba, para trabalhar com pecuária de corte, numa cooperativa muito grande que tem lá. E aí eu me animei e falei, já estou colando o grau, vou entrar em contato e vou fazer essa seleção. Quando eu fui para lá, para a minha entrevista, eu ouvi uma pergunta do diretor industrial da cooperativa, que também é técnico da área de produção animal, né, também é zootecnista, e ele perguntou para mim o seguinte, só que ele já tinha 25 anos de carreira na minha frente. Ele perguntou para mim e falou assim, como é que você define o seu curso de graduação? E aí eu respondi para ele o seguinte, que eu definia o meu curso de graduação em 2 momentos. Um momento chamado momento antes do Pedro de Andrade e um momento depois do professor Pedro de Andrade. E quando eu respondi isso, imediatamente eu ouvi a resposta, está contratado. Porque exatamente nesta resposta continha uma percepção de importância de pessoa de curso e de capacidade de transformação que um professor pode ter na vida do estudante e que esse professor teve na minha, né? E eu tenho contato com ele até hoje, a gente sempre encontra aqui na fazenda, e semana passada ele esteve aqui comigo, né? Então é uma pessoa assim, fantástica. E a estrutura, a forma, o jeito de pensar, a gente poderia até usar esse neologismo de hoje, o mindset, que eu aprendi com ele, é exatamente isso que eu venho trazer como estrutura de curso para a formação desta turma de experts em formulação para ruminantes, né? Então, depois da graduação, eu fiz o mestrado e o doutorado em produção animal. As 2 fases da qualificação, trabalhei com nutrição de ruminantes, né? E trabalhei bastante com bovinos e ovinos, espécies que nós iremos discutir bastante aqui no curso, fazer paralelos, ver as diferenças. Tem algumas coisas muito interessantes aqui para a gente discutir. Regra geral, o estudante sai da graduação achando que as diferenças não são tão expressivas assim, e a gente vai ver que existe um grande universo de aplicação, tá? E aí, gente, desde então, eu fui
militando, trabalhando na produção dos ruminantes. Fiquei 5 anos em Araçatuba e vim para o Tocantins em 2001. E a partir de 2001 eu já passei a lecionar. Na época eu lecionava na Universidade do Tocantins, na Unitins, em Araguaína. Fiquei lecionando em Araguaína até 2007. E, a partir de 2007, eu centralizei a minha parte de docência e pesquisa em Palmas, né, no campus de Palmas, trabalhando junto à graduação de Engenharia de Alimentos e ao mestrado em Agroenergia, e também no mestrado de Tecnologias Educacionais, que já vocês vão ver essa área aparecendo aqui dentro da nossa live de hoje. Certo. Então, na sequência, eu queria perguntar para vocês, né? Você já pensou não depender de programas prontos para formulação e cálculo de rações? Eu acho que esse é o sonho, é a vontade de todo técnico, né? Aí talvez você esteja se perguntando aí, né? Falar, mas hoje em dia tudo é tecnologia, tudo é digital, a gente precisa de computador, de programas, algoritmos. Sim, concordo, a gente precisa, mas a gente precisa do nosso. A gente precisa retratar a nossa realidade, o nosso problema, dentro da plataforma, do recurso digital que a gente utilize para resolver essas formulações. E muitas vezes, ou quase frequentemente, quando a gente corre atrás, ou tem a necessidade de um programa pronto, de um pacote pronto, a gente não sabe exatamente quais são os parâmetros e os critérios técnicos, biológicos que estão por trás daquilo, e, portanto, a gente fica inseguro para poder definir ou decidir e isolar os efeitos, causas e efeitos nos sistemas de produção que trabalhamos, né? E aqui, gente, de propósito, eu coloquei aqui rações, entre aspas, porque uma ração, do ponto de vista técnico, é definido como a quantidade de alimentos que um animal precisa num período de 24 horas, naturalmente, para desempenhar sua mantença e ganho, né? Mas uma ração só é efetivamente ração se ela considera as peculiaridades e as necessidades daquele animal ou daquele sistema de produção. Então, quando a gente passa a se apoiar em pacotes prontos, a gente começa a se distanciar disso. E aí, o que antes deveria ser uma ração pode vir a ser uma mistura, né? Que se aproxima daquilo que a gente gostaria, mas que ainda traz uma certa distância disso, tá? Outro aspecto que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte, nesse aquecimento de hoje, né? Você já pensou, você aprender a gerar resultado econômico, né, e fazer recomendações nutricionais certeiras, ou com uma margem de erro pequena, né, através de quê? De modelagens de otimização. Eu vou explicar isso em detalhe, tá? Aplicando o quê? Os conceitos dos principais sistemas de nutrição existentes no mundo. Eu acho que quando você pensa em fazer um curso, uma especialização, para se capacitar e ter segurança para dar as respostas para este ambiente do sistema de produção, essas prerrogativas aqui são fundamentais, né? Eu vou trazer a Joselma para cá de novo. Eu caí. Faz mal. Malinando. Tá? Então, ó, se tiver pergunta, pode escrever no chat, ou a Suzelma, que está aqui na live comigo, tá? Então, a qualquer momento, pode interromper, tá? Então, assim, se você parasse e me perguntasse assim, bom, mas você está pensando em estruturar um curso para nos capacitar
Mas a fazer o quê? A qual dimensão? Né? O meu objetivo, o meu sonho é que você seja capaz de aferir ou calcular o resultado econômico, ou até predizê-lo, porque há situações, vocês verão durante o curso, que há situações em que a realidade macroeconômica que o país passa impõe ao sistema um cenário que você, muitas vezes, se vê com uma rentabilidade extremamente reduzida, mesmo tendo o seu sistema otimizado no nível máximo. Então, a gente precisa ser capaz de modular, calcular e dimensionar estes fatores, né? Então, e o que isso tem a ver com a nutrição, Suzana? A nutrição de ruminantes, ela é o molden. Molden é o modulador do sistema produtivo. É ela que confere o status, o vigor sanitário e produtivo do sistema. É o acelerador e a embreagem do sistema de produção. Então, gerenciar o sistema de produção significa pilotar uma máquina que tem como acelerador e embreagem a nutrição. E é nesse aspecto que a nutrição consegue trazer esses elementos para que a gente module o sistema de produção. Professor, e aí, gente, pode falar. Foi realmente nesse sentido que partiu a necessidade de fazer o curso, né, de buscar algo a mais. O que eu percebi? Conversando com outros colegas que já atuam na área, nessa parte de formulação, né, mais a fundo, eles falaram, Suzana, você precisa se aprofundar na parte teórica. Software te dá embasamento, mas quem vai interpretar os dados vai ser você. Você precisa de uma estrutura, né? Uhum. E hoje, infelizmente, nós acadêmicos recém-formados, saímos da faculdade muito cru, né? Uhum. Com relação a embasamento. Qualquer profissional, por mais que saiu da faculdade hoje, estava estagiando, tudo bonitinho, não sai apto, preparado para gerar, com embasamento realmente técnicos, que fala assim, com precisão para formular um suplemento, formular uma ração, né? Uhum. Então, surgiu daí. O que hoje o mercado está buscando, está pedindo? Algo diferencial, algo a mais, né? Tá cheio de zootecnistas, cheio de agrônomos, cheio de veterinário formando. Mas quando pede algo muito específico das nossas áreas de atuação, a gente deixa a desejar. Uhum. Então, para mim, foi crucial oportunidades que surgiram, que não foi possível abraçar por não me sentir apta. Então, eu vejo, conversando realmente com esse grupo que se propôs em fazer o curso, não é algo só de mim. Então, eu falei assim, olha, maior parte das pessoas que passam ou surgem vagas também para determinadas áreas, sentem essa necessidade de se aperfeiçoar, mas ninguém está correndo atrás. E, inclusive, eu falei até com um colega, um Fernando, a gente sempre bateu a pé, que eu falei assim, então eu vou atrás. E aí um dos amigos falou assim, Zelma, só comprar o software não resolve. Eu falei assim, e aí eu lembrei na hora do senhor, eu falei assim, não, quem vai poder me ajudar? E eu falei assim, vou com a cara e a coragem, vai que ele diz não, e aí, sim ou não, sim, eu vou em busca do sim, o não, você quer... Silvio, essa é aquela verdade que é o seguinte, o não, você já tinha, né? Eu já tinha, eu falei assim, eu vou... não, aí eu falei assim, eu falei assim, vou atrás dele. E no dia da pós, o senhor colocou, dispôs o telefone, deixou tudo bem aberto, para quem quisesse realmente correr atrás, podia entrar em contato. Eu falei assim, vou procurar o professor, quem sabe, né? E assim, veio a calhar com outros alunos que também sentiam a necessidade, que já estavam pensando, mas de nenhuma forma correu atrás, né? Não teve iniciativa, às vezes por medo, por não se sentir, não vai dar, vai ser caro, vai ser isso, aquilo. Eu falei, gente, vamos tentar. Então, assim, eu falei assim, se só tiver eu para fazer o curso vai existir, porque eu vou fazer, né? Então, assim, eu fico muito feliz com a abertura, com o aceitar do senhor essa proposta, né? Eu acredito
que tem muito a agregar a todos nós, os meninos que estão aqui, quem vai ver tá, a parte no YouTube gravado depois, vai poder perceber o quanto isso vai agregar na nossa carreira, na nossa vida profissional e pessoal, né? E eu, de antemão, já agradeço o seu sim, professor, tá bom? Eu queria aproveitar sua fala e te perguntar o seguinte, você fez uma disciplina comigo, você ficou 20 horas, né, comigo, sim. numa Sim. disciplina de especialização, e, assim, o que é que foi que aquele conteúdo, com o curso que eu dei para você, o que é que ele levou, te agregou a ponto de você lembrar de mim e falar, professor, se eu poderia ofertar esta especialização para a gente aqui, esse expert em formulação de ruminantes, o que mudou antes de fazer o curso comigo e depois? Se é que eu poderia te perguntar isso. Claro. Professor, foi notório, além de identificar aqui o domínio sobre o assunto, o domínio sobre o que o senhor está falando, não só teoria, né, não só parte teórica de livro, mas na prática, né? O senhor, diferente de outros professores, o senhor abordou temas teóricos e temas práticos. Muitas das vezes, é como o senhor disse, a gente tem uma resposta, uma formulação, uma mistura, mas o que vai dizer se aquilo realmente é uma ração é a resposta que aquele produto vai me dar e ganho satisfatório no campo, né? Uhum. Então, assim, em cima do que o senhor me passou, domínio teórico e domínio prático, né? Só teoria só teoria sozinha não funciona, só prática também não funciona, então tem que agregar as duas coisas. Então, o senhor mostrou desde muito jovem, logo que formou, né? Já caiu para dentro, pode-se dizer, né? Porque a maioria dos profissionais que formam... Desculpa te cortar, mas você falou caiu para dentro e sujar a botina. Na época que eu me formei, a gente tinha que sujar a botina só. Tinha que gostar de sujar a botina. Hoje em dia, o profissional tem que gostar de sujar a botina e tem que gostar de mouse. Tem que gostar, justamente. Então, tem que ser as duas coisas. Exatamente. Né? Então, naquela pós, não só para mim, hoje aqui tá, não me deixa mentir, tem a Bruna, que também fez parte da pós. O Fernando não está online, mas depois ele vai ver. Tem o Fernando, tem o Denis e o Jardiel. Todos eles falaram assim, gente, esse professor ele tem um domínio teórico e prático muito grande. Imagina um curso só com esse professor, imagina... Porque, assim, a gente até comenta, assim, ó, o melhor módulo da nossa pós foi com o professor Guilherme. Você entendeu? Porque agregou, levou cálculo, levou prática, levou exemplos no dia a dia, coisa que realmente a gente precisa saber, né? Não só formular bonitinho, passar, não, e a resposta, e o retorno, e o ganho, o que agregou, o que não, o que eu posso melhorar, porque é isso que a gente precisa buscar, né? Então, o módulo que a gente teve com o senhor foi realmente isso, entendeu? É um profissional que estava além da casinha, além de só teoria, além de só o currículo, mas uma prática muito grande. E foi possível agregar em mim e mostrar, ó, Suzelma, vou tomar vergonha, ó o tanto que você tá crua, não vou nem falar nada, ó o tanto que você tem que aprender, ó o tanto que você tá crua, entendeu? Então, assim, foi assim, um tapa na cara, falei assim, meu Deus, eu até brincando, eu falei gente... que eu tô ficando com vergonha. Você falar de quê? Não, eu estou sendo muito sincera, professor, muito sincera. Eu fui em busca de outros profissionais, realmente, assim, teve um consultor da empresa onde eu trabalho, eu falei assim, o que eu posso fazer para ser melhor nisso? Entendeu? Eu quero ser boa nisso, falei para ele, né? Ele falou assim, Zé, você tem que buscar cursos que te deem fundamento teórico, não só teoria na base, para você poder ser mais preciso em tudo que você for fazer. Uhum. Mas eu pedi ajuda para ele, falei assim, você faz tal curso, faz isso. Era isso que eu estava esperando dele, né? Eu falei assim, eu já vi que uma abertura nesse sentido eu não tive, né? Uhum. Mas foi bom, eu falei assim, não, já sei para onde eu vou. E aí, quando eu propus, teve até um colega nosso que no mesmo momento que eu lancei a proposta desse curso no grupo, ele falou assim, Suzelma, você parece que ouviu os meus pensamentos, porque eu estava falando com outro profissional, com o pessoal da Cageu, uma empresa aqui do Tocantins geral, né?
de consultar, justo, o Fábio Quintão, inclusive. A proposta era trazer o senhor e o Fábio Quintão para um curso presencial, né? E eu falei assim, olha, por que não? Já que a gente não tem a Fábio Quintão é como se fosse um irmão para mim. Olha, tá tudo em casa, um então. Amigo de velha data. Justamente, a proposta era o senhor na teoria e agregar o senhor e ele, né? Num curso prático, teórico, tudo. Eu falei assim, eu vou fazer a abertura, o Denis fez essa proposta, vou conversar, foi quando eu propus, aí o senhor me falou toda essa questão da pandemia e não está aqui no Tocantins. Eu falei para os meninos, assim, olha, então a gente faz uma parte teórica e faz uma segunda parte desse curso na prática com o Fábio em campo, né? Menos pessoas em campo aqui no Tocantins, por que não? E aí eu falei assim, gente, a gente tem que se espelhar em quem? Em quem sabe, né? Quem pode ser mentor, quem são os bons. E foi daí que surgiu a proposta de ser um do senhor principal e da gente começar a aprimorar e ser bom no que a gente faz, né? Tá cheio de zootecnistas saindo, às vezes eu vou fazer recrutamento para trabalhar em determinadas áreas, além da insegurança por não ter domínio teórico e prático, que isso aí a experiência vai dar no longo da vida, a maioria dos profissionais não se sentem aptos a fazer um cálculo simples de formular uma ração. Não sente, não tem segurança. Se eu der isso aqui, como é que a gente vai ter retorno? Isso, aquilo. Então, assim, foi daí que surgiu a necessidade, a busca, e o que o senhor pôde nos passar naquela aula de pós-graduação, em 20 aulas, 20 horas, na verdade. Né? Que bom, fico feliz. Eu acho que a minha principal preocupação naquela ocasião era construir exatamente a percepção de que é possível se construir uma formação com essas características que vocês estão sinalizando e pontuando aqui, né? E a gente, como docente, sempre que a gente pensa em estruturar um curso, a gente tenta incorporar esses anseios todos, né, numa estrutura curricular. Agora, assim, de antemão, eu vou mostrar aqui para vocês em detalhe o que eu pensei, né, sobre este nosso curso, né, em Expert em Formulação para Ruminantes, e aí você vai ver o seguinte, o que é fundamental e necessário é que cada um que decida a fazer o curso, que assuma um compromisso consigo próprio, de fazê-lo do começo ao fim, de interagir comigo e com os colegas. Vocês vão ver que nós vamos ter tecnologia suficiente para isso, porque o resultado, a transformação que a gente vai conseguir promover na forma de se perceber como profissional da produção animal, ela vai mudar. Tá? Essa é uma questão pacífica, da mesma forma que eu falei que eu defini a minha formação antes e depois do Pedro de Andrade, né? Eu tenho esta vontade que vocês apontem esse curso e falem, este curso aqui fez uma diferença muito grande para nós, né? Ou para mim, né? E aí é o seguinte, eu pontuei, escrevi, rabisquei, falei para você que a gente vai conseguir efetivamente dar o start nos recursos todos que eu vou mostrar aqui para você, no curso, a partir do dia 3 de julho. Tá? Até o dia 3 de julho, nós faremos esses encontros de aquecimento, até porque, uma vez que estamos estruturando isso, a gente pode tentar atender ou levar essa possibilidade para outros colegas profissionais aqui que estejam com a mesma necessidade, tá? Então, esse curso, ele vai ter 40 horas de aula. Se a gente fosse transformar ele em hora de aula gravada, efetivamente, né? Ele terá 40 horas de aula, vocês vão ver numa plataforma, mas as nossas aulas, elas transcendem a questão do conteúdo gravado.
O conteúdo gravado, ele é aquele material que vai te trazer a informação e o treinamento em aspectos específicos e fundamentais, mas que a discussão prática, técnica, da aplicação desses conteúdos, a gente vai fazer sempre de forma, uma vez por semana, nós vamos estar pelo menos 1 hora ao vivo, né, em canais semelhantes a esse, como a gente está fazendo agora. Então, a gente vai ter, além do conteúdo gravado, a gente vai ter os momentos síncronos, né, de participação coletiva. Então, eu vou detalhar isso aqui para você, como é que eu estou imaginando. Então, eu vou aumentar aqui esse bannerzinho, tá? Então, aqui, a gente começaria, hoje, a gente está fazendo o primeiro aquecimento, a primeira live de aquecimento, com uma finalidade de levar estas informações para um maior número de potenciais alunos, tá? Para que a gente consiga viabilizar toda essa proposta aqui, você vai entender a amplitude dela. Aí a gente faria no dia 12 e 19 mais 2 encontros, tá? E aí no dia 26, a gente teria a nossa primeira, vamos dizer assim, grande aula síncrona, que eu estou chamando de Masterclass, Formulação para Ruminantes. Então, o dia 26 é o dia D, quer dizer, a partir deste dia, né, vai ser o último encontro do aquecimento, as pessoas terão do dia 26 ao dia 2 para se inscrever, e dia 3, o nosso ambiente virtual de aprendizagem vai estar configurado, funcionando, com vocês matriculados lá dentro, já podendo tocar o curso para frente. Eu havia comentado com você que este curso ele está sendo previsto para ser cumprido em 5 meses, mais ou menos, né? Só que nós vamos fazer o seguinte, este ambiente virtual de aprendizagem, você vai entrar no curso e você terá 1 ano de acesso a esse ambiente, tá? Então, você vai estar com 1 ano com todos os recursos materiais que a gente vai disponibilizar aqui. Inclusive, 1 ano tendo aula comigo, né? Porque essas lives serão contínuas, tá? E assim, a gente faz a live, ela está ao vivo, né? Mas nem todas elas, eu não sei quais delas vão ficar no canal aberto, mas todas elas farão parte do ambiente virtual de aprendizagem. Então, além do conteúdo formal, gravado do curso, a gente vai ter essas lives, aí eu vou mostrar aqui para você. Então, a gente começa no dia 3, a gente vai ter conteúdos online liberados semanalmente, e aí talvez você pergunte para mim, ou pense, ou alguém que está aí no YouTube pense, mas por que ele vai liberar semanalmente? Porque, por prática docente e de sala de aula, eu sei que tem gente que é apressada e começa a querer estudar o conteúdo da frente antes de estudar o conteúdo de trás. E aí se embola no curso, não consegue estruturar. Então, o mais interessante de tudo é que a ordenação dos conteúdos está sendo pensada para você ter o passo a passo, cada degrau da escada do aprendizado para incorporar esses conceitos. E aí a gente tem, então, uma live por semana, deixa eu ver aqui uma aula ao vivo semanal, lives abertas, inicialmente ela vai ser aberta, depois ela vai ficar só lá no nosso ambiente virtual do curso, tá? Então, nessas lives, a gente vai poder trazer atualizações ou aprofundamento sobre os conteúdos, discussão do contexto desses conteúdos na prática, né? É um espaço para a gente ter essa discussão de dúvidas e debates via chat ou do pessoal que vocês vão ver quem são aqui convidados na live, né? Que a gente pode trazer para cá. Debates de novas tecnologias, então, o que está rolando de últimas notícias, inovações,
nesse segmento, e até webconferências, onde a gente vai poder trazer profissionais expoentes de interesse para a gente fazer uma live de debate, de discussão, de experiência, né? Compondo um conjunto de informações que vão se somar àquele conteúdo teórico formativo. Ok? Tá entendendo, Suzelma, até aqui? Sim, tudo tranquilo. Beleza? Ótimo. Beleza. E aí, a gente vai ter o grupo fechado no Telegram dos alunos do curso para tirar dúvidas. Você está estudando, olha, não estou conseguindo chegar aqui no resultado, não entendi essa passagem, né? Então, vai ter um grupo onde todos nós formaremos uma grande rede de profissionais, onde um vai poder ajudar o outro, né? E eu vou estar interagindo aqui com o grupo full time, ok? O grupo do curso, ok? E aí, além disso, eu vou fazer uma mentoria individual para os 6 primeiros alunos que já me pediram o curso, isso, João? Vocês 6, Certo. você tem a lista. E eu vou abrir espaço para mais 4. Eu não tenho condição de ter mais gente numa mentoria individual. O que é essa mentoria individual? E ela vai valer por 1 ano. Além de participar do grupo, do conteúdo, o grupo do Telegram, você vai poder, esses 10 primeiros aqui, vai discutir o teu dia a dia, as tuas dificuldades profissionais, né? Aonde que a porca torce o rabo, vamos dizer assim. Você está lá no campo, está resolvendo um pepino, está com dúvida, precisando discutir um assunto, ou que esse assunto seja analisado por mim também, aí eu vou olhar aí com vocês, tá? Então, essa mentoria vai ser um trabalho mais próximo, né? E que eu quero trazer aqui como prêmio pela iniciativa empreendedora que vocês tiveram, representado por você, Suzana, de solicitar esse curso. Foi de uma grande coragem, de uma grande humildade profissional, coragem, mas que demonstra uma grande vontade de ser um profissional diferente. Tá? Então, assim, esse compromisso, né? Então, eu acho que isso aqui é um bônus, tá? Que eu quero trazer para vocês, e depois eu vou pegar essa relação nominal das pessoas aí. Então, até a gente vai fechar tudo isso do dia 26 ao dia 2, mas, então, a gente tem mais 4 vagas, tá? São os 6 primeiros que você me falou, a gente tem mais 4 vagas aí. Além disso, eu vou enviar para vocês um livro, esse livro, chamado de Energia e Proteína na Nutrição de Ruminantes, é um livro que eu escrevi, e ele é uma prova, ele não é um livro. Ele foi uma questão de prova que me foi proposta na qualificação do doutorado. Eu recebi 4 perguntas. Eu recebi 4 perguntas. Das 4 perguntas, uma delas, eu amei responder. Eu amei trabalhar em cima da resposta da pergunta. E aí eu imaginei que aquilo não podia ficar só como uma resposta de prova. E aí eu transformei esta resposta num livro. Então, quando você receber o livro, você vai ver que no começo tem a carta, a proposta da pergunta que eu recebi no doutorado. E aí depois, como que eu organizei o conteúdo para respondê-la. Então, tem gente que pode cair de paraquedas aí nesse livro, né? E não entender. Achar que é um livro didático, que é um livro... É um livro que discute a relação e os equilíbrios de energia e proteína para ruminantes, né? Num contexto de uma pergunta que eu recebi de um pesquisador chamado Pedro Arcuri, da Embrapa Gado de Leite. Um profissional fenomenal. Foi uma pergunta, assim, eu gostei muito de ter feito essa prova. Sabe, de todas as provas, você fala, que prova que você fez, escreveu na vida, que você lembra?
você gosta. Eu gosto dessa aqui, né? Eu vou compartilhar, então, isso aqui com vocês. Tá? Muito bem, muito bom. Então, avançando. E aí, gente, aonde vai acontecer o curso? Né? Quer dizer, como é que... Uma vez eu ouvi essa pergunta, tá? Como é que eu ia embalar o meu... Eu vi muito ela. Como é que você vai Eu vi muito ela. Embalar seu conhecimento? Então, é o seguinte, quer dizer, eu estou estruturando, por isso que eu te pedi esse tempo, né? Porque isso não nasce do dia para a noite, são muitas coisas que a gente precisa, do ponto de vista de tecnologia digital, operacionalizar, mas eu estou construindo uma plataforma exclusiva para este curso. Ela vai usar o software Moodle, que é o principal software, é o principal ambiente virtual de aprendizagem do mundo, que é utilizado em 90% das instituições federais no Brasil, né, e no mundo. Ele tem uma capacidade de prover tantas ferramentas e situações de gestão. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência com o Moodle. Normalmente, as experiências que eu tenho encontrado, que os alunos têm com o Moodle, elas ainda são incipientes. Mas existem hoje empresas transformando a realidade de como usar essa plataforma. Né? Então, a gente consegue, através dela, vai ser uma plataforma onde você vai ter acesso exclusivo, né? Onde vai estar todo o conteúdo vai sendo disponibilizado lá, de forma organizada, tá? Todo o cronograma, vai ter fórum de discussão, tem muitos recursos ali dentro. Tá? Depois a gente vai ter uma oportunidade para mostrar isso em detalhe, ele está em construção. E isso te dá o quê? Autonomia de acesso ao conteúdo. Então, você vai poder estudar no seu melhor horário. A gente não vai precisar uniformizar o encontro de todos. Todos poderão fazer o curso no seu melhor horário. O que nós teremos como uniformidade vai ser o dia das lives, que a gente vai combinar o dia e horário, de forma que seja o dia que melhor se ajuste à realidade dos cursistas. Tá? Mas as lives depois ficarão lá disponíveis para aqueles que não puderem participar ao vivo. Tá bom? Além disso, o acesso a essa plataforma vai ser por 1 ano, e todas as atualizações de aula e conteúdos novos que forem acontecendo, serão incorporadas lá e você vai ter acesso a isso. Tá? E outra coisa que é interessante, ele te permite acessar também pelo celular. Você vai poder baixar o aplicativo do Moodle, aí a gente vai fazer a configuração para olhar para o curso. E aí você, onde estiver, você não precisa necessariamente estar em casa, na frente do computador, de repente você está dando um intervalo de pesagem na boiada e tem Wi-Fi lá e você quer assistir uma aula. Está estudando. Aí você vai lá e... É praticidade, né? Praticidade, né? E, no final de tudo, vai ter um certificado. Você vai ver o que aqui eu marquei uma data, ó. Evento online, entrega dos certificados para os experts. Então, nesse dia aqui, eu vou chamar todo mundo, eu quero olhar no olho de todo mundo e quero ouvir de cada um o que vocês terão para me contar. Tá? Então, eu acho que isso vai ser bastante interessante, tá? A gente ter esse momento. E aí, eu já quero entrar aqui, uma vez que eu falei do AVA, do ambiente, AVA é Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? Eu estruturei alguns módulos aqui no AVA. E aí eu quero mostrar para vocês quais serão os grandes módulos, os pontos temáticos. Dentro de cada módulo desse, a gente vai abrir isso aqui. Vai ter um grande conjunto de conteúdos, tá? Então, assim, como é que eu imaginei? Né? Então, essas figuras falam mais do que a própria lâmpada, né? Linha da lâmpada. Sim, sim. Né? Então, é o seguinte, nesse primeiro tópico,
Qual é a maior dor que a gente escuta dos técnicos, né? O pessoal coleta capim para análise, coleta ração, coleta grãos, aí fala assim, eu vou mandar para onde? Vou mandar fazer análise aonde? Aí tá, vamos supor que você já saiba para onde você vai mandar. Mas eu vou pedir o quê? Eu vou pedir para analisar o quê? Avaliar o quê? O quê e para quê? Quer dizer, essa resposta... E pegar esses dados ela e vai saber avaliar. Saber avaliar e saber aonde que isso vai entrar no meu processo de decisão. Então, aqui, que tipo de análise eu preciso é a maior dor. Porque você precisa reconhecer quais são os tipos de análise, para que elas servem, em qual situação você tem necessidade do quê, para onde você vai mandar. Então, nós vamos estudar essa parte de composição química e análise de alimentos para ruminantes, aonde a gente vai abordar os aspectos mais modernos em termos de análise química, pensando no fluxo digestivo, em tudo que em como a gente trabalha com ruminantes, como é que a gente tem operado no laboratório. Pra vocês terem uma ideia, anteontem eu liguei para um laboratório que eu trabalhei muito tempo, tem um grande amigo lá, o dono desse laboratório, que fica em Araçatuba, né? E a gente ficou, acho que 2 horas, conversando sobre equipamentos, metodologias e adequações dos equipamentos para fazer as análises que os sistemas de nutrição de ruminantes precisam. Então, você já ouviu falar daquele método? E aquele outro método? Como é que a gente poderia adequar? Então, gente, tem muita coisa para ser construída aqui. De repente, você está lá dentro de um laboratório, trabalhando numa empresa, você tem lá um equipamento que faz análise de proteína tipo Dumas, que você, não sei se você já ouviu falar, e você, de repente, quer fazer fracionamento, né, do nitrogênio num equipamento que não foi feito para isso. Será que dá? Quais seriam as ideias? Né? Isso eu nunca vi ninguém discutindo isso em lugar nenhum. Né? Então, a gente vai avançar dentro dessas conversas, tá? Dentro do ponto temático. E aí é uma coisa meio cientista mesmo, porque aqui eu cresci na fazenda, sou produtor rural, sou zootecnista, mas também sou professor universitário e cientista. Então, a gente tem um pouco de loucura aqui, né? E a gente precisa trazer um pouco desse componente para essa questão formativa, tá? E aí nós vamos passar, então, para o segundo tópico, que é a parte de consumo e apetite em ruminantes. E aí, talvez alguém esteja pensando assim, mas falar de consumo, todo mundo fala de consumo, mas é uma coisa tão simples, né? O que eu vou poder falar sobre consumo, né? Então, está ali, resolva o macro primeiro, o macro que eu estou chamando é o macro problema, para depois resolver o micro. E os problemas que geralmente acontecem nos sistemas de produção estão relacionados com erros de manejo que vão afetar a questão de consumo e ou apetite. Então, nós vamos discutir com detalhe como trabalhar, como calcular, como estimar esses consumos, o que são parâmetros médios, referenciais, que a gente pode utilizar com segurança para cada modelo de produção de ruminantes. Tá? Então, a gente vai passar por esta questão fundamental, e ele não está no início à toa. Tudo que a gente vai discutir depende disso. Tá? A sequência ela é como se fosse uma pirâmide. O próximo tópico depende dos anteriores. Tá? E aí a gente passa, então, para o rumen e seus segredos. A questão central aqui, além de conhecer a parte química, física, a fisiologia do rumen, a parte de microbiota, a dinâmica de cinética ruminal, né? Como é que essas coisas operam, funcionam, aí talvez você pense, mas e o que isso me traz? Isso te traz o quê? Como manejar.
como fazer adaptação de dieta, como fazer transição, mudança de sistemas alimentares, né? Ou até mesmo diante de alguns modismos que existem na nutrição de ruminantes. Será que esta moda se aplica a quem faz cria, recria e engorda? Ou será que eu posso fazer isso no animal de cria, que vai ficar para reprodução? Quais são as implicações que esse manejo pode trazer no longo prazo? Então, são coisas que a gente só vai poder fundamentar do ponto de vista teórico quando a gente discutir essa questão desses parâmetros ruminais aqui. E a gente avança, então, para os modelos avançados de nutrição de ruminantes. E aí eu coloquei de propósito aqui uma calculadora, que vocês vão usar bastante, né? Pode comprar a pilha nova, porque vai precisar, tá? Equações, mas no final a gente tem que juntar isso e transformar isso em dinheiro, em lucro, né? Se por acaso você chegar à conclusão que um determinado sistema não é antieconômico, por sei lá qual motivo, pelo menos você não perdeu dinheiro com ele, né? Você teve condição de prever, né? Eu até queria contar que uma vez eu fui contratado para fazer um projeto para um cara, para mostrar para ele que era antieconômico o que ele queria fazer. Você imaginou? Quer dizer, ele falou, olha, eu quero ver qual é o tamanho do fumo que eu vou levar se eu fizer isso. Aí eu fiquei modulando lá e mostrei no final o reais por quilo de carne produzida para cada escala, quanto que ia acontecer o negócio dele lá, né? É gozado. Então, aqui, nós vamos discutir o quê? A relação, a visão microbiota, que são os micro-organismos ruminais, a flora microbiana e o animal. O nutricionista de ruminantes, ele trabalha nutrindo 2 tipos de organismos. Vamos agrupar um primeiro tipo, os micro-organismos, e um segundo, que é o animal. Então, aquilo que está no coxo não é o que chega no duodeno. E a gente precisa ser capaz de prever quais modificações o ambiente ruminal fará na dieta e o que vai chegar lá no duodeno, né? Então, a dificuldade, quem trabalha com nutrição de monogástrico, o que está no prato humano ou no coxo, chega no intestino. Agora, o ruminante consome e o rumen modifica aquilo. E a gente precisa visualizar e entender este mecanismo, né? Então, a nutrição de ruminantes se torna complexa exatamente por este fato. E aí vem desvendando o modelo britânico, porque a Bíblia, a teoria mais básica da nutrição de ruminantes nasceu nasceu bem para trás, vocês vão ver o histórico comigo, mas tem um livro do ARC de 80, que é fantástico, chamado Agriculture Research Council, que depois virou os modelos britânicos e desdobrou nos modelos que existem aí pelo mundo. E aí, cada um dessas escolas que se debruçaram sobre estudar a nutrição de ruminantes, elas escolheram princípios de aplicação, práticos, de trabalhar a formulação de dieta. E como é que ocorre? Qual é esse princípio aqui britânico? Vocês vão ver que ele tem muito, mas muito de prático para a gente aplicar aqui em ambientes tropicais, né? A gente também vai falar de outros, mas eu estou apresentando ele porque, de todos, ele é o mais didático, vamos dizer assim. Ele que deve vir primeiro. Aí, depois, a gente vai discutir os demais. E aí, uma vez tendo esta conceituação, nesse momento do curso, vocês já estão ficando fera, né? O pessoal já está conversando assim, olhando de cima, né? Aí, nós vamos discutir lá princípios de utilização. Esse eu fiz questão de colocar, de utilização de ureia, né? Deixa eu descer ela aqui, ó.
E qual era a dor aqui? Uso e mitos. Gente, a gente escuta tanta barbaridade em torno de uso de ureia, sabe? Dá vontade de rir. Assim, tem coisa que... Né? Então, aqui, à luz da teoria que a gente já viu, nós vamos discutir uso e mitos com relação à ureia. Quais são as possibilidades? A potencialidade. Até onde eu consigo usufruir o benefício desse nitrogênio não proteico? E quais são as condições de ambiente ruminal que vão me favorecer isso ou não? Então, você está vendo que nessa etapa 6, a gente já precisa do que foi visto, para poder discutir exatamente isso aqui. Então, basicamente, aqui nós vamos estar falando da ureia, micro-organismos e de situações limites, né? E de várias possibilidades de produtos que foram inventados usando ureia na formulação, como extrusão da ureia com amido, e coisas que você tem, que a gente observa aí no mercado. Né? E aí vem, então, a dinâmica da proteína no ruminante. E o coração, a pergunta, a dor aqui, é o seguinte: não há milagres. A proteína não sai do nada. Ganho de peso vem de absorção de aminoácido. E esse aminoácido não vem do além. Então, tem gente que acha que dar 10% da exigência de nitrogênio vai resolver o problema. Pode até ser que você consiga vender uma formulação barata, mas você não vai conseguir garantir ganho de peso no final. Então, você vai vender uma vez só. Né? E aí, essa questão da dinâmica da proteína é para a gente entender qual a fonte proteica de melhor viabilidade hoje. Né? Como é que eu poderia minimizar ao máximo o uso de proteína na dieta de ruminantes? Ruminantes são animais que têm a capacidade de reciclar o nitrogênio endógeno. Agora, essa reciclagem, ela só acontece em níveis de utilização de proteína degradável no rumen restritos. Se você começa a dar dieta muito rica em proteína, você começa a perder a vantagem econômica da reciclagem. Isso acontece em que escala? Em que dimensão? Daria para fazer o quê? Só para contar um exemplo rápido. Eu rodei um sistema de produção de ovinos, eu tinha 500 matrizes em Minas, durante 12 anos. E a realidade econômica desse mercado, do período que eu trabalhei, no início era maravilhoso, mas depois os frigoríficos, alguns fecharam, outros fecharam porque eram sustentados por arrendamento de cana, na região de São Paulo e Minas, aí teve um baque de quebra de usina de cana, e aí você ficou sem ter escala para vender, você tinha 2 caminhões para vender, tinha que vender 6 por semana, aí não tinha condição, né? Mas aí houve um momento, que foi de 2008 a 2010, que os insumos começaram a ficar caros, e a gente teve que usar uma estratégia de minimizar teor proteico de dieta sem impactar em desempenho ou com o menor impacto possível, trabalhando com essa ótica que eu estava falando aí, da dinâmica da proteína, e aí vocês vão ver que isso está muito discutido no livro que eu mostrei lá no início da live, da energia e proteína lá, tá? Então, são coisas que dá para fazer. Ah, dá para fazer com qualquer categoria? Não, não dá para fazer, mas dá para fazer com algumas categorias. Então, cada fase do desenvolvimento animal vai exigir um método, uma prática, um modo de se fazer e se aplicar à nutrição. E é exatamente isso que eu vou construir com esta turma. Essa ideia. E tudo isso que hoje eu estou falando do ponto de vista qualitativo, eu vou falar para vocês do ponto de vista quantitativo. Nós vamos botar equação nisso. Né? Nós vamos trabalhar com variáveis numéricas, tá? Para você poder brincar com a equação e observar o que acontece no final. Então, esse é o grande ganho. Eu arrisco dizer que
que pelo menos a metade aqui vai se apaixonar por matemática. Porque vocês vão descobrir como que a matemática é linda, né? Quando ela está falando a língua da produção animal. Então, quando ela fala a nossa língua, o nosso idioma, o que corre nas nossas veias, aí a gente vê que ela fica bonita, né? Inclusive, professor, teve um colega que falou assim, Suzelma, vai ser cálculo demais. Esse negócio online não dá certo, vai ser cálculo demais. Eu falei, vai dar certo. Já deu certo, já deu. Ele falou assim, minha irmã, tu não tem noção de tanto de cálculo que a gente vai precisar fazer, não. Eu falei, tenho, mas é para isso que a gente vai estar aqui, para fazer os cálculos e pôr em prática. Então, vamos pôr a cara. Eu falei, será que online vai dar certo isso? Matemática online? Eu falei, tem que dar, já deu. Né? Então, essa era uma das preocupações. Gente, ainda vai vir cálculo demais. Com relação a isso, é o seguinte, vou fazer um parênteses aqui na apresentação desses módulos. Uhum. Eu tenho trabalhado desde 2004 com ambientes virtuais de aprendizagem. E hoje, na universidade, eu sou instrutor, eu já dei mais de 18 cursos para professores e didática usando tecnologias digitais. Hoje eu sou coordenador do Programa de Inovação Pedagógica da instituição, onde a gente qualifica professores da graduação, da pós, a gente faz disciplinas de estágio docência e para todas as áreas. Então, assim, cada tipo de conteúdo vai demandar uma modalidade de interação. Então, a necessidade e a diversidade tecnológica necessária estarão incorporadas no conjunto de ferramentas e na forma como nós vamos veicular esse curso através desta plataforma específica do curso Expert Formulação para ruminantes. Então, assim, eu não sou o professor de nutrição que desconhece o lado da tecnologia e da inovação pedagógica digital. Eu sou professor de um mestrado em tecnologias digitais, formando professores da rede pública do Estado, professores da universidade, né? E, então, eu estou incorporando esse know-how nesse conjunto de ferramentas para tornar mais suave esse aprendizado. Agora, tem um aspecto muito interessante que esse colega mencionou, Suzelma, e que vale a pena ressaltar, que é o seguinte, quando a gente aprende isso em sala presencial, sala de aula, o que é difícil encontrar alguém mostrando essas coisas, né? Você encontra, mas são poucos. Poucas são as oportunidades. Ou você tem que estar lá e anotar tudo e fazer, e se você perder uma aula, tem que correr atrás de um caderno. Aqui, nós vamos estar com esse conteúdo gravado, com o passo a passo, para você fazer e refazer até a exaustão, para você poder aprender. E se você não entender, ainda vai poder discutir comigo. Né? Professor, uma coisa que eu achei agora importante ressaltar, né? Quando eu fiz a faculdade, a única disciplina que eu não reprovei, eu desisti, foi nutrição de ruminantes. Porque eu não estava assimilando os cálculos, nada. E aí eu peguei e fui para exame, né? E aí quando o professor falou assim, Suzelma, eu não fui fazer o exame. E aí ele falou assim, por que você não apareceu fazer o exame? Você tinha chance de passar. E eu me lembro muito bem da minha resposta. Falei, professor, é nutrição de ruminantes. Eu quero trabalhar com isso. Se eu passar empurrada, que profissional que você? Uhum. Eu lembro muito disso. Então eu não fui por esse fator, eu quero aprender. E na época era o João Gonçalves, lá na Católica, né? E ele, assim, ele era bem rígido nos cálculos dele, tinha prova lá que era 4. E eu fui para refazer a disciplina. E numa turma, assim, de 35 alunos, acho que 5 passou. Uhum. E eu fui para a monitoria da disciplina, depois disso, depois de reprovar e fazer, porque eu entendi que a matemática você entende e você precisa de repetição. Sim.
Eu perdi as contas de quantas vezes eu refiz os cálculos que ele passava para poder assimilar e entrar. Eu falei assim, tem que entrar aqui, nem que exploda. E eu pude entender isso, entendeu? Então, assim, vai surgir cálculo e a dúvida vai surgir fazendo, né? Exatamente. Caminhando. Agora, veja bem, num curso regular, você tem 4 meses com a aula misturada com as outras disciplinas. Hoje, vocês são profissionais, estão querendo uma formação mais especializada nesta temática. Isso. Você vai ter 1 ano de acesso a esse conteúdo. Você, em 5 meses, o conteúdo vai poder ser todo varrido. Ah, mas eu quero fazer em 6, quero fazer em 7, quero fazer em 8. Aí é cada um no seu tempo. Tá? Mas eu acho que, assim, e outra, o ensino presencial, hoje, ele já mudou. Ele incorpora uma dimensão online nele, exatamente para trazer para o aluno a possibilidade dele rever conteúdo, dele estudar de novo. Então, é o que a gente chama de ensino híbrido. E esta modalidade, ela vai existir, se firmar como a melhor modalidade, porque ela traz ganhos e os alunos percebem isso. Esta é a dificuldade, a capacitação que a gente precisa fazer com os docentes, porque nem todos dominam a tecnologia a ponto de resolver as questões tecnológicas para o tipo de aula que ele precisa dar. Entendeu? Então, é nesta linha, tá? Mas essa colocação é muito importante, né? Agora, é o creme de la creme do curso, é fazer cálculo. Né? Porque você vai ver que quando chegar no final, eu vou mostrar no final aqui, a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Aqui, desvendando os modelos norte-americanos. Por que eu estou falando dos modelos? Porque lá a gente vai ter a linha que começou com o NRC e tratando de energia líquida, depois veio o Cornell com a forma de desmonte e analisar os nutrientes e depois tratar esse fluxo de nutrientes, estimar o valor energético dos alimentos também. Então, nós vamos abordar tudo isso aqui, os princípios, da mesma forma como fizemos no britânico, tá? E aí, vamos passar lá como aplicar os modelos em ambientes tropicais. Porque se você souber a aplicação norte-americana ou britânica, quando você fizer para o teu Nelore aqui, você vai ver que vai ter discrepância. E a pergunta é, aonde eu tenho que mexer? Qual é a variável desse modelo, desse algoritmo grande que está mudando nas condições tropicais? Aí nós vamos discutir composição corporal, crescimento animal, composição de dieta, a proporção que a lignina complexa celulose na fibra. Isso muda nas forrageiras tropicais em relação às subtropicais. E isso muda, né? Muda, inclusive, as dinâmicas de excreção nitrogenada endógena, né? E por aí vai. Não vamos avançar agora, porque é muito conteúdo, né? Isso tem que ser passo a passo. Aí vem princípios de suplementação em pastagem e confinamento. Aí você deve estar pensando, pô, mas a gente não falou dos modelos? Não falou do sistema? Espera aí, a gente falou dos modelos. Depois a gente falou o que é necessário para adequá-los aos alimentos tropicais. Agora nós vamos falar como é que a gente pensa estrategicamente suplementação, seja em pasto ou em confinamento, seja no período seco ou das águas. O que muda? Você vai para o mercado, você vai encontrar empresas com portfólio de produtos, dando o nome do produto para o período seco, que não tem nada a ver com o produto que seria esperado para o período seco, ou vice-versa. Ou fornecendo um nutriente que, naquela condição, não é o mais limitante. Sabe? Coisas que, às vezes, fica até ruim você, do ponto de vista
profissional, você não fica apontando, né? Mas se você estiver lá com o seu cliente, você vai falar, ó, isso aqui se adequa para a nossa necessidade. Isso aqui não. Ah, mas está escrito assim. Fala, está escrito, mas está errado. Porque isso funciona desse jeito. Então, é esse tipo de análise de senso crítico que a gente vai desenvolver aqui. E, logicamente, que quando chegar nesse ponto, nós vamos estar fazendo formulações para as diferentes situações, confinamento, para seca, para as águas, usando esses modelos todos. O que muda se eu fizer de um jeito ou de outro? Mas primeiro nós vamos fazer na mão. Primeiro, na mão. Depois a gente vai para o computador. Tá? E aí, técnicas avançadas de formulação de dietas. Aí a gente vai chegar naquele ponto. Aí você fala, professor, lá no começo você falou que eu não vou precisar de programa. Eu falei que você não precisa de programa. Você precisa de um computador. Quem vai fazer o seu programa é você. Você precisa de uma máquina fazendo cálculo para você. É isso que eu vou te ensinar a usar. A usar um computador para que ele incorpore todas as premissas desses modelos todos aqui, aquilo que faz mais sentido, aquilo que se comunica com a sua realidade de campo, aquele sistema, aquelas variáveis que você consegue aferir, jogar dentro do seu modelo e rodar o seu plano nutricional a partir dos princípios para ruminantes desses grandes modelos. Então, quando você mandar um alimento para análise, é para abastecer o seu modelo. Eu estou mandando uma forrageira para fazer análise de nitrogênio e fracionamento do nitrogênio, segundo Cornell. Quem é que faz? Aí você vai saber quem é que faz. Para onde você manda. E a resposta vai vir do jeito que você precisa para colocar na tua planilha. E aí você vai efetivamente tirar proveito, né, disso. Agora, você receber uma análise e ficar com a insegurança. Bom, e aí? Essa análise vai me dizer o quê? Efetivamente nada. Porque você analisa o que está no coxo. A gente tem que ser capaz de, a partir da análise, estimar o que vai chegar no intestino delgado, estimar o que vai ser absorvido, estimar quanto de energia digestível e metabolizável vai ser gerada e quanto de ganho de peso vai ser gerado. Agora, para a gente chegar nisso, precisa sujar a botina, precisa gostar de mouse e precisa fazer conta. Aí, quando você descobrir que para fazer isso na mão, você vai levar 8 horas de cálculo, 6 horas de cálculo, o dia que você aprender a colocar isso no computador, aí você vai estar vivendo um sonho, porque em 10 minutos você vai rodar 1000 dietas, 1000 situações diferentes. Você vai traçar cenários que, na mão, seria impossível. Você vai avaliar custo de oportunidade de matéria-prima e desenhar o teu cenário de compra de insumos, qual seria o intervalo do uso para cada uma das matérias-primas para aquela realidade econômica. Você já imaginou isso? E tudo isso conversando com todos os parâmetros dos sistemas de nutrição. Por isso que aquela ração lá do começo está entre aspas. Porque se você pega um pacote, ele não te dá isso. Agora, se você sabendo disso, você comprar o sistema lá, o algoritmo que simula o ruminante de Cornell, você vai conseguir usar. O algoritmo de Cornell, ele não formula a ração. Ele simula o que acontece com a dieta que você formulou. Então, você tem que ser capaz de formular uma dieta e colocar ela lá só para conferir se o que você previu aconteceu. Só que o teu modelo vai ser feito usando os mesmos princípios, as mesmas equações que aquele. Então, você vai ver que ele bate. Entendeu? Que funciona.
Isso aqui, quando eu me formei, eu tinha um sonho, eu queria uma calculadora que eu pudesse colocar as fórmulas na memória para eu poder digitar de cima do cavalo. Porque eu sempre estava acertando comida e rodando os pastos, lote, fazendo ajuste, e no campo. Né? E eu tenho essa calculadora até hoje. Aliás, eu tenho duas. Eu tenho uma que é o STEP, porque se uma quebrar, eu tinha outra. Aí hoje você, com os smartphones, você já vai tacar teu sistema lá na planilha. Né? Então, você tem... A ferramenta hoje é fantástica. Agora, quem tem que construir o modelo é você. Tá? É você que vai dar essa resposta. E aí, Suzelma, você está vendo aqui, sim, bases para a suplementação mineral. E eu coloquei, você fala, pô, mas você colocou no 12º. Eu falei para você que eu estava afim de aprender formulação de minerais. Né? Mas aí é que tá, professor. Sim, aí é que tá a pegadinha. Para chegar lá embaixo, eu tenho que saber de tudo isso aí antes. Exatamente. Eu tenho que ter embasamento, porquê disso, porquê daquilo, o porquê de micro tal, porquê disso não, porquê sim, porquê mais. Para saber isso, preciso de todos esses passozinhos antes. Eu tenho consciência. Agora, né? Olha só, embora a suplementação mineral represente na ingestão global do ruminante, vamos pegar 10 quilos de matéria seca, ele esteja comendo lá 140 gramas de mineral, essas 140 gramas, se tiver errada, pode colocar ele nessa situação. Sim, justamente. Né? Agora, e outra, não é só, é o contexto, só que este aqui é a cereja do bolo. O que eu falo para muitos produtores hoje, né? Às vezes eles vêm com a proposta assim, essas frases mais típicas. Qual é o meu melhor produto? O que eu uso? É melhor suplemento mineral com ureia? É proteico? Isso, aquilo? Aí eu falo assim, a gente precisa avaliar a sua propriedade, seu rebanho. Fala um pouquinho, eu faço quase uma entrevista, quase 1 hora conversando com o produtor, mais de hora, né? Devido à pandemia, a gente atende diretamente no escritório, né? E eu falo assim, fala um pouquinho da propriedade do senhor. Me fala aí sobre os seus animais, me conta aí o que o senhor dá, como é o seu manejo, né? O que o senhor espera. Porque daí, em si, dentro do que eu proporciono como técnica dos produtos da linha que eu trabalho, eu sei mais ou menos para onde direcionar. Porque não existe produto mágico, não existe suplemento mineral mágico que engorda. É um conjunto, ambiente, forrageira, manejo, o que ele espera, né? Então, assim, essas propostas fórmula mágica não existe. Trabalhar só num coxo isolado não existe. Trabalhar só no... Não, é um conjunto, né? E todo mundo quer milagre, o produtor quer milagre, quer ganhar rápido, gastar pouco, e esquece de fatores que vêm lá de trás, né? Que tem que ser levado em consideração. E aí peca nisso, né? Adubação, é a mesma coisa, adubação não é só calcário, mineral não é só ureia, não é só fosfato, tem outros fatores que tem que ser levado em consideração. Exatamente. Por isso. Então, aqui, a gente fecharia, quer dizer, porque o uso da matriz de cálculo que nós vamos desenvolver para trabalhar com o computador, nós vamos usar para fazer a formulação mineral. Tá? E aí, até para avaliar, porque você pode ter vertentes, você pode, por exemplo, numa determinada formulação, estudar do que tem no mercado, o que mais se aproxima do que eu preciso. A outra coisa é você construir uma suplementação mineral do zero a partir daquilo que você precisa. Mas que normalmente não é a opção mais barata. Por quê? Porque quando você vai comprar essas matérias-primas minerais para formular na fazenda, você tem que ter um local para fazer uma mistura do premix, da pré-mistura. Quer dizer, você vai começar a complicar, a ter um custo operacional e uma complicação que muitas vezes você poderia resolver com aquilo que as empresas da sua região poderiam te ofertar.
E o interessante aqui é você perder aquele medo de olhar para as formulações e saber qual serve e qual não, independente daquilo que se fala. Justo, saber o que eu busco e quem vai atender essa minha necessidade. O que é o quê? Né? Porque, assim, né? Quem é quem? Porque existe uma disputa comercial e até digna, né? Mas que entra com a questão de marketing, de pressão, né? Isso, em cima, né? E a questão técnica fica colocada em segundo plano, e muitas vezes você acaba pagando um plus sem a necessidade, por medo de estar tomando uma decisão errada, né? Então, essas coisas nós vamos discutir, por isso que eu coloquei lá mitos e fatos. Uma vez eu fiz treinamento de equipe, na época que eu trabalhava nessa cooperativa, e aí essa cooperativa tinha 11 filiais. Tinha filial em São Paulo, Mato Grosso do Sul e até divisa com Rondônia. E aí a gente fazia um tour, né, passando pelas filiais e fazendo treinamento. E aí, uma vez, uma pessoa lá do treinamento me perguntou, falou, mas e a ração da firma A? Eles falam que ela tem, por exemplo, proteína digestível no intestino. Aí eu virei e falei, e qual não tem? Porque está no saco, está escrito lá, tem umas publicidades e tal, né? Eu falei, por que não está escrito no outro saco? Não significa que não será digestível lá, né? Assim, eu não estou querendo citar marcas, entendeu? Mas aí eu falei para ele, o que está dentro de um saco, o milho, a soja, o fosfato, está no outro. O que você precisa saber é quanto tem em um e outro e qual serve. E você vai ver o que é economicamente mais interessante para o teu sistema. E aí, à medida em que você faz isso e tem controle do processo produtivo, quer dizer, no próximo ciclo, você consegue afinar os descompassos. Então, a cada ciclo de controle pecuário, você tem uma régua melhor afinada, mais precisa, tá? Para você modular o teu sistema de produção. E aí, Suzelma, a gente chega, então, nesse slide aqui, que já vai ficar aqui como dica do nosso próximo aquecimento, né? Que é bases para a nutrição de ruminantes. Aí eu estou trazendo aqui 4 variáveis: ingestão de matéria seca, densidade energética, que está em energia metabolizável, proteína, o peso vivo e ganho de peso vivo. Poderia ser peso corporal, né? E aí quem participar, quem tiver na próxima live, vai descobrir qual é a relação biológica e como a gente correlaciona essas variáveis nutricionais. Qual que é o peso que cada uma tem no processo produtivo? Então, nós vamos discutir um pouco disso. Por quê? Porque depois que a gente trilhar todo esse caminho, com bastante exercício, nós vamos criar a sensibilidade de respirar essas variáveis. Isso vai ser intrínseco. Mexeu numa, você já sente como é que a coisa reverbera nas demais, né? Então, eu já vou começar a pontuar isso para ir despertando esse interesse, esse olhar mais cuidadoso para estas variáveis dentro de tudo aquilo que a gente vai estudar, né? Então, Suzelma, vou interromper essa... Deixa eu tirar ela daqui. Então, assim, se você tiver alguma pergunta, acho que no chat o pessoal não fez nenhuma pergunta específica com relação ao método, mas, assim, eu acho que se a gente fizer esse caminho, é por isso que eu chamei lá do caminho do expert em formulação para ruminantes, né?
Eu acho que a gente Sim. consegue construir toda essa expectativa e essa necessidade que você e os demais colegas apontaram. Tá? Tá, joia. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Não, por enquanto não. Eu acho que assim, Não, depois você pode o olhar de esquema novo. ficou bacana. Eu, assim, os meninos que não participaram, depois devem expor alguma coisa, a gente pode estar sempre compartilhando, né? É um grupo pequeno, acredito que a gente tenha um diálogo, uma comunicação bem mais fácil, né? Se a gente fosse uma turma de 30, 40, é totalmente diferente. O foco aqui realmente é como o senhor disse. O mais importante é que todo mundo está com o mesmo propósito, quer aprender, né? Uhum. Então, eu tinha deixado aberto, falei assim, era muito importante que todo mundo participasse para expor, né? Dizer, alinhar, é aqui que eu preciso mais, aqui que eu preciso menos. Mas se não foi possível, não tem problema. Depois alinha e se alguém tiver alguma colocação, quando ver gravado, vai expor, né? E a gente torna de novo a conversar e tentar alinhar. Então, Mas aí isso. Sim, pode falar. você reitera para os seus colegas, tá? Que eu já estou considerando os 6 dentro Sim. da mentoria. Certo, Tá? certo. Sim, Esse vídeo deve chegar em mais colegas, né? Ótimo se chegar, porque a gente fica motivado, tá? Agora... Claro. Eu até comentei com ele assim, vamos fechar uma turma de 10, e o propósito é o professor, depois da nossa, expandir e fazer novas turmas, né? Proporcionar para outros profissionais essa busca de conhecimento, se aprimorar e se tornar bom no que faz, né? A ideia é essa, não ficar só nós 10, não. A ideia é o primeiro passo, a primeira turma, né? Porque todos nós que atuamos na produção animal, na produção de ruminantes, a gente precisa desta segurança. Por quê? Isso que eu passei. Isso significa bem-estar animal, isso significa sucesso econômico e decisões acertadas, isso significa uma empresa melhor ajustada e conduzida para aquele cliente que te contrata, isso é qualidade de vida humana. Então, a gente tem que sempre lembrar que a nossa atuação, embora esteja diretamente no sistema produtivo, ela reverbera na indústria de alimentos, ela reverbera nas empresas familiares, agrícolas e pecuárias, né? Ela reverbera na família, ela reverbera na sua satisfação pessoal e na sociedade. Então, é um trabalho que se todos nós, se todos que cursarem, se debruçarem e saírem daqui como experts em formulação, com segurança, entendendo isso, qualquer que seja o ambiente de atuação, você vai trazer melhorias. Então, você vai ser capaz de recomendar as suas fórmulas com mais segurança, com assertividade, vai conseguir diagnosticar cada cenário produtivo, quais seriam as necessidades, quer dizer, você pensa, bom, se isso aqui tudo fosse meu, como é que eu ia resolver o processo? Eu precisaria dessa solução. E o que a gente tem aqui no mercado, ou o que eu tenho na mão, que mais se assemelha a isso? Entendeu? E aí você começar a ter. Então, esse conhecimento técnico, hoje, ele está sendo exigido dentro de todas as empresas de pecuária no Brasil. Está difícil você visitar um cliente, uma fazenda, sem essa bagagem. Porque se você não tem a bagagem, você vai ter que ter uma receita. E a receita não vai se adequar sempre. Então, você vai, sempre que o telefone tocar, você vai estar esperando o pepino. O BO, como se fala aí. Né? Eu tenho produtores hoje. A gente quer diminuir isso. Eu tenho produtores hoje, professor, que eu preciso estudar para conversar com eles. Porque, assim, eles me deixam nervosa a nível assim, gente, produtor tal, vem aqui hoje. Eu falei assim, peraí, que ele tem que me avisar com antecedência, porque eu preciso estudar, porque as perguntas,
Lógico, tem o produtor que, né, que vem realmente busca, não. Tem uns que já vêm com a dúvida e assim, e eles acham assim, não, é formado, vai saber me responder, né? Eu falei, não, deixa eu estudar, porque a gente não precisa saber tudo, né? Mas a gente precisa ser bom em algo, né? E aí, como a minha praia já é essa praia de suplementação, eu falo assim, gente, preciso estudar, preciso estudar. E aquilo que você não souber na hora, você tem que saber onde buscar. Eu vou atrás. Justo. Eu falei assim, aí eu sempre falo assim, olha, essa é uma excelente pergunta, quando eu não sei, né? Excelente pergunta. Eu gerou em mim uma dúvida e eu realmente vou em busca dessa resposta para passar para o senhor, né? E tento embasar, porque eu tenho como mentor o professor Marcelo, da Católica, né? O Marcelão que ele fala assim, até para você dizer que você não sabe, você tem que saber dizer, né? Até para você dizer que você não tem domínio sobre aquilo, você tem que saber como dizer. E eu peguei isso e falei assim, falei, tá, eu não sei, vou em busca. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Em busca do que a gente não sabe, né? E é isso. Então, aqui, dia 12/6, a gente tem uma próxima live. Nós vamos combinar, tá? Ver o melhor horário para todos. Eu vou fazer essa combinação com você e a gente vai transitar essa pergunta do melhor horário para todos os envolvidos, já os alunos do curso, tá? Aí eu vou divulgar. E lembrando que dia 26, esta Masterclass aqui, ela é aberta. Aqui nós vamos tratar de uma aula que vai abordar esse caminho todo, não com o nível de detalhe que nós vamos fazer, mas para todo mundo, pronto, entrei na vibe do negócio, no clima. Tá bom? Não, tá jóia, professor. E aí, Suzelma, te agradeço, te parabenizo mais uma vez, tá? Agradeço pelo convite, fiquei muito contente, tá? Muito satisfeito. E aí, temos mais 4 vagas para mentoria. E vamos arrochar. O propósito é ser a primeira turma de muitas, professor. Eu acredito que o senhor tem muito a agregar nos profissionais da zootecnia, e fazer parte da primeira turma, para mim, é muito importante, tá? Eu já agradeci o senhor e agradeço mais uma vez. E mesmo que não feche, ninguém fosse fazer, eu iria fazer o curso, porque realmente a minha busca por crescimento tem que ser constante, porque ou você atualiza ou você sai. Ou você sabe fazer o que você diz que sabe, ou você sai do mercado, né? Então, eu não quero sair, eu quero continuar e quero ser boa. E eu conversando com a minha sobrinha hoje, aí eu falei assim para ela, eu falei, Ellen, a titia vai ser a melhor zootecnista do Tocantins. Aí eu olhei para ela assim, ela olhou assim, a ela, eu acredito, tia. Eu falei assim, então tá pronto. Então a gente tem que buscar isso, né? Acreditar na gente, e acreditar que é possível crescer, aprender mais e buscar, né? Sair da casinha. Isso. Então, aproveito, meus agradecimentos à Suzelma e ao pessoal que acompanhou pelo YouTube, tá? Muito obrigado. Então, a gente se vê semana que vem no nosso Esquenta número 2. É isso aí. Então, aí, tá jóia. Tchau. Obrigada. Tchau.